Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Ana Mansur novamente. E hoje a gente vai dar uma conversada sobre o diagrama de tensão-deformação. Esse tópico, gente, é um dos tópicos assim, mais importantes da disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais. Eu acabei me adiantando um pouquinho. Essa é a aula da semana 3. Vocês vão conversar sobre esse assunto com o professor Rodrigo na próxima aula ao vivo de segunda-feira. Mas eu já dou uma dica para vocês. Deem uma lida no mapa, tá? Não um mapa inteiro. A etapa 1, que vai ser sobre esse tópico que ele vai conversar com vocês. Eu vou trazer aqui para vocês um resumão e uma super hiper dica de como resolver esse exercício. Claro que eu não vou resolver para vocês, que isso é um método avaliativo, mas já vou dar todas as sacadas, os catch jump que vocês precisam, e com a aula de segunda-feira eu acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês. Certo, gente? Então, vamos ao que interessa. No mapa, baixem lá, certo? A etapa 1, para não ficar com muita coisa ainda. O que que acontece? Quando a gente fala no ensaio de tração, gente, vamos pensar num corpo de prova, tá? Peguem aí uma criatividade mórbida. Por exemplo, tá? Eu tenho um corpinho de prova de concreto, tem várias estruturas que a gente ensaia, tá? Acredito que quando chegar em laboratório, o pessoal da civil vai passar por isso. Se a gente fizer um ensaio de tração, puxar, tá? Vocês concordam comigo que esse corpo, ele vai se alongar, ele vai se deformar. O diagrama de tensão-deformação trata sobre isso. Se a gente, né, vamos fazer um desenho aqui. Se a gente tiver um corpo de prova, vamos pensar, por exemplo, no concreto, né? Se a gente comprimir, ou seja, quando a gente aperta, esse corpo, ele vai ter uma diminuição na sua estrutura, certo? Eu vou ter um delta aqui, ele vai ter uma redução de tamanho, tanto embaixo quanto em cima. Já se eu fizer um esforço de tração, eu vou ter um alongamento nessa minha estrutura. De qualquer forma, né, tanto para ensaio de tração ou compressão, vai ter uma tensão que a gente vai aplicar, que vai gerar até a ruptura do nosso material, tá? Mas já explico isso para vocês. O que interessa é isso aqui. No mapa vocês vão receber uma tabela, esse aqui é um exercício do livro do Hibbeler, tá? Capítulo 3, que eu vou colocar o link ali embaixo do vídeo. Ele fala de uma carga e essa letra esquisita é deformação, tá? O que que acontece? Vocês podem abrir um Excelzinho básico, tá? Digitem lá, coloquem uma coluna com a carga e outra com a deformação. O que que vocês precisam saber? No exercício ele vai trazer para vocês o diâmetro, tá? Desse corpo de prova e o comprimento inicial. O que que é o comprimento inicial? Porque a partir do momento que você traciona, né, esse seu corpo, ele vai ter um L diferente, tá? A partir do momento que eu traciono, ele vai ter um L maior, se eu comprimir, ele vai ter um L menor. O que que você precisa saber? Esse é estranho e a tensão normal que o professor Rodrigão lá falou para vocês na aula. Por quê? Quando a gente vai traçar o diagrama de tensão-deformação, gente, essa é a tensão normal. Tensão normal é força por área, que está na fórmula aqui de baixo. E esse E estranho, tá? Esse E a gente chama de deformação nominal. Ele é a deformação pelo comprimento inicial da peça. Não entendi bolhufas, Ana. O que que ele deu para você no exercício do mapa? Ele deu essa deformação, que é essa minha segunda coluna. Vocês vão ter que achar esse cara estranho. Então, vocês vão ter o valorzinho para cada ponto e vocês vão dividir um a um pelo comprimento dado, certo? Vem comigo. Como que você preenche a deformação nominal? Deformação nominal, você vai pegar esse carinha, esse aqui, certo? Por exemplo, aqui, e dividir pelo L0, que era 300. No meu caso, você vê o seu. Ana, não preciso transformar para o sistema internacional, por exemplo, que é em metro? Nesse caso, não tem problema, gente, porque como a unidade dessa deformação nominal é milímetro por milímetro, acaba sendo a dimensional, tá? Então, você vai pegar um a um, coloca lá no Excel igual a isso dividido pelo L0, igual a 0,0150 por 300. Aí, lá no Excel, ele já vai dar a resposta para você. Aí, você continua preenchendo. Esse deformação nominal já é Elvis Presley. Agora, a tensão normal. Tensão normal é uma força dividida por uma área. O que que acontece? O que foi fornecido para vocês lá é uma carga, ou seja, é uma força, não é a tensão ainda. Então, vocês vão precisar
calcular a tensão normal, que é força sobre área. Isso aqui é a mesma coisa que a força. Você já tem a parte superior da equação. Isso vocês têm, isso vocês precisam achar. E a área, Ana, como que eu acho? Ele vai ter fornecido para vocês o diâmetro. A área do corpo de prova vai ser igual a π sobre 4, diâmetro elevado ao quadrado. O que eu dou dica para vocês? Quando você calcula a tensão normal, a força é em newtons e uma área por metro quadrado. Porque newton por metro quadrado é a mesma coisa que você usar Pascal, que é a unidade mais conhecida, certo? Para tensão normal. Tá, Anne, o que é esse M? M é só 10 na 6 megapascal, que é um número muito grande, tá? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Em vez de eu escrever esse número monstrão aqui, eu coloco 1 vezes 10 na 6. Isso aqui é uma notação científica. Mas se você não gostou, você pode colocar o número por extenso e só Pascal. Por que eu fixo bastante nisso, tá? É melhor não evitar, porque quando você for calcular o módulo de elasticidade que ele pede no exercício, geralmente é em gigapascais, tá? Mas vamos voltar para isso aqui. A força você tem, vai ser igual a esse carinha, tá? Vamos fazer o de baixo que é mais fácil de você entender de onde veio. É esse carinha dividido pela área, tá? Mas aqui, gente, eu aconselho você a pegar o diâmetro em metro já. Então, você vai simplesmente dividir por 1000. Aqui vai ficar, no meu caso, 0,150 metros, tá? Vai ser 0,150 elevado ao quadrado vezes π dividido por 4. Lá na calculadora, Shift π, tá? E uma coisa que aqui que eu passei despercebido, tá? Eu aconselho você já tirar esse quilonewtons, porque se a tensão normal é newton por metro quadrado, como eu falei aqui, esse K é a mesma coisa que 10 na 3 newtons. O que eu já aconselho vocês aí lá no Excel? Multiplicar todos esses carinhas por 1000, porque daí você não vai ter quilonewtons, você já vai ter direto newtons. Só multiplica lá, tá? Coloca igual vezes 1000, dá um enter que ele já vai dar certinho o valor. Então, por exemplo, aqui, tá? Vai ser 25.000, isso? Deixa eu ver. 1, 2, 3 casas, 25.000 dividido pela minha área, tá? A área, no meu caso, vai ser π quartos de 0,150 elevado ao quadrado. Aqui, se eu não me engano, tá? No meu caso, ela vai dar, deixa eu até colar aqui minha colinha, 0,01767 metros quadrados, tá? Então, aqui, por exemplo, eu ia colocar 0,01767 e dar um enter que já vai dar todo o meu valorzinho. Beleza, gente? O que vocês precisam fazer no Excel? Depois que vocês preencherem essa tabelinha toda, tá? Terminarem os valores, vocês vão selecionar essas duas colunas que vocês obtiverem, tá? Tanto da deformação nominal quanto da tensão normal. Por quê? Ele pede para você esboçar o gráfico de diagrama, né? Tensão-deformação. No eixo X, você vai ter a deformação nominal, que é um carinha que você selecionou, e na outra, a sua tensão normal. Beleza? Vocês vão chegar em um desenho parecido com esse carinha aqui, certo? Parecido com esse aqui. O que vocês precisam saber agora? Vocês vão traçar, tá? Basta selecionar essas duas colunas, vai lá no Excel, põe em inserir, gráfico de dispersão. Beleza? O que eu vou explicar para vocês? Quando a gente faz um ensaio, tá? Por exemplo, no caso do aço, o comportamento dele, a primeira etapa, é linear, tá? Ele forma essa reta, certo? O ponto extremo dessa reta é que eu chamo de limite de proporcionalidade. Então, quando você gerar o gráfico, você veja lá, pega o ponto, o que dá exatamente uma reta. O ponto superior, onde termina a reta, porque depois ele vai ter uma curvatura. O ponto extremo da minha reta, tá? Esse ponto, ele vai ser o meu limite de proporcionalidade, que vai ser olhando aqui no eixo da tensão, beleza? A tensão de escoamento, gente, depois que ele faz essa reta, ele tem uma pequena dobrinha. O que é essa reta? Só que eu me esqueci de falar uma coisa para vocês. Quando a gente traciona um material, tá? A gente traciona até um certo ponto.
quando a gente para de fazer exercer essa força, o corpo ele volta para o tamanho original. Eu não tenho uma deformação que não volte mais, tá? Ele alonga e volta. Pensa sei lá, num elástico de cabelo. Quando eu paro de esticar, ele volta. Essa é o que a gente chama de região elástica, tá? Você puxa, você aplica uma força, aplica uma tensão, mas quando essa tensão para, o seu corpo ele volta exatamente para aquilo que ele era. Então, você tem até aqui, né? Você tem o comportamento elástico. Depois, quando você aplica uma força maior, né? A gente chama de comportamento plástico. O material ele já começa a se deformar e ele não vai voltar para o que ele era, tá? Então, você vai tirar o limite de proporcionalidade, é o ponto extremo da reta. Essa tensão de escoamento, gente, para o aço, é bem complicado tirar, porque ele é bem sutil, tá? Ele é bem sutil. Quase que eu não tenho isso aqui para o aço. Ele é praticamente o valor do limite de proporcionalidade, tá? Faz mais sentido em outros materiais. Depois, o limite de resistência, certo? Que vocês precisam tirar. É quando ele vai ter um pico do nosso gráfico, o ponto mais elevado do nosso gráfico, tá? Você vai tirar sempre rebatendo aqui para o eixo da tensão. E o último valor que vai ser da ruptura. O esforço, depois de um certo tempo que você aplica, ele vai se alongando até se romper, tá? Então, vai ser o último ponto do gráfico de vocês. Vocês vão precisar apontar esses 4 valores. Agora, uma coisa que ainda não expliquei para a galera, que vocês vão ter que encontrar também, é o módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade é esse E. Se a gente isolar ele, é a mesma coisa que a tensão normal dividido por esse E estranho, que é a deformação nominal. É o seu gráfico. Tensão normal por deformação nominal. Tá aqui. Tensão normal por deformação nominal. Só que essa lei de Hooke é que nem a equação da reta, gente, tá? Y igual a x mais b. Ele é só quando eu tenho essa proporcionalidade. Qualquer curvatura que eu tenho não se aplica mais à lei de Hooke. Ela é só para esse meu primeiro pedacinho. Então, você inclusive pode pegar um ponto da sua reta, tá? Aconselho pegar o extremo. Para achar o módulo de elasticidade do material que eles deram, pega o limite aqui da sua tensão, tá? Dividido pelo E estranho. E você vai achar um valor em gigapascal, que nada mais é que 10⁹ pascal. Uma dica, entre no Google e digite módulo de elasticidade do aço. Vai aparecer, gente, tem em qualquer site, em qualquer livro, é super fácil de encontrar esse valor, tá? Por exemplo, vai ser um valor que vocês têm. Quando vocês calcularem, vai ser um valor um pouco inferior a esse valor padrão, tá? O que vocês têm que ver? Ah, não deu igual, eu errei o cálculo. Não, gente, tudo depende da liga que você tem, tá? Qual que é o material, a quantidade, o percentual, vamos dizer assim, de carbono. Tudo muda de uma estrutura para outra, certo? Vocês estudaram química, então tudo depende da composição desse material. A quantidade de carbono, o resto da liga que tem ali, vai tornar ele um material mais ou menos resistente, tá? Quanto maior esse módulo de elasticidade, mais resistente é o nosso material. Então, galera, essa é a pegada, tá? Estão aqui as fórmulas. De qualquer forma, eu vou mandar aqui embaixo para vocês o link dos 2 livros, tá? Que eu utilizei, beleza? Tive que dar uma lembradinha que essa matéria, inclusive, eu vi 10 anos atrás, então tem uma coisa ou outra que a gente acaba esquecendo. Mas essa é a pegada, é a ideia. Dê uma lida lá, tente fazer um esboço do seu Excel e acompanhe segunda-feira aí a aula do Rodrigão, que é bem esse tópico, eu acabei me adiantando, mas já vocês daí já tiram um proveito melhor. E já aproveita aqui nesse vídeo, gente, se tiver alguém que é top fera em fazer live, essas coisas aí, porque eu sou nó cego, eu só tô usando meu celular, tá bem complicado fazer de casa. Se tiver alguém aí que manja, me manda aí no pessoal pra gente combinar umas lives aí e já ganhar um extra aí na quarentena. Beleza, galera? Valeu, um bom final de semana pra vocês, espero que tenha ajudado. Um grande abraço.